Olá, olá, meus queridos, como estão? Mais um vídeo de prévia da temporada e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que vocês gostam muito, a posição de quarterback. Antes de mais nada, já se inscreva no nosso canal e para as prévias por time, o 32 por 32, alguns vão ser abertos, como foi aí do Green Bay Packers, mas a maioria é para membros e custa R$8. 8 me lembra Chavo del Ocho, que é uma série que eu gosto muito, Chaves. R$8 por mês, R$7,90 para você ter acesso a todas as prévias aí, outros mais vídeos, vamos juntos, vai ser fantástica essa temporada da NFL. Ó, então vamos lá, vamos falar de quarterbacks que estão com a batata assando. Eu separei 7 nomes aqui, não está em ordem de mais batata assando, menos batata assando, o que me lembra que a batata certamente é o melhor alimento que existe, né? Porque a batata, ela pode fazer um purezinho, pode fazer um aligot, né, que é o purê de batata com queijo, ela pode fazer nhoque, que é a minha comida favorita. Ela pode fazer batata frita, né, que é um termo bastante usado nesse canal. E aí eu separei esses nomes. Mas antes, tem nomes que não vão entrar aqui, mas vão ser menção honrosa. O primeiro deles é o Dak Prescott. O Dak Prescott não está com a batata assando porque o Jerry Jones é o general manager barra dono dos Cowboys. Então com isso... eu tenho que me controlar, senão o Jerry Jones acho que vai me processar um dia. Com isso... eu acho que a batata não vai assar, como se o Dak Prescott tivesse um grande isolante térmico ao redor dele, né? Lembrando, $60 milhões de média, ainda é a maior média da NFL, o Josh Allen renovou depois e tem uma média menor, enfim, não vamos entrar muito no mérito, mas o Dak Prescott não vai assar a batata depois deste ano, né? Porque não tem o que fazer, ele vai continuar sendo o quarterback dos Cowboys. E a outra exceção, talvez para a opinião pública, a batata asse bastante, mas é um jogador talentoso. E também tem um contrato longo e o Jim Harbaugh não vai largar da mão dele. Isso com certeza não. O Jim Harbaugh poderia ir para vários times, ele escolheu ir para os Chargers também por conta do talento do Justin Herbert. Mas, gente, vamos conversar uma coisa? Na análise esportiva, a palavra, o verbo pipocar, é usado com muita liberalidade. Ah, o Ronaldo pipocou na Copa de 98. Irmão, o cara teve uma convulsão antes do jogo. Ah, o Jared Goff pipocou no Super Bowl 53. Foi uma puta de uma masterclass do Bill Belichick defensiva. Aquilo não é pipocar. Agora. Aliás, vou dar aí, ó. Peyton Manning na final da Conferência Americana 2003 contra os Patriots. O jogo das interceptações do Tom. Sim, ele pipocou. Lamento dizer, mas sim, ele deu uma belíssima de uma pipocada. Justin Herbert nos 2 jogos de playoff. Sim, gente, vamos encarar a verdade. Eu não posso aqui meter eu sou Atena, deusa da sabedoria, sou o gatekeeper do conhecimento do futebol americano e eu vou dizer pra vocês que o Justin Herbert tem talento. Gente, não dá pra brigar contra a imagem. Por mais que eu goste do cara, por mais que eu torça pra dar certo. Eu não acho, por exemplo, que o rótulo pipoqueiro em playoff pro Lamar Jackson é justo. Mas pro Justin Herbert, desculpa, é sim. É bastante justo. Os 2 jogos de playoff dele é bizarro, né? Porque ele, assim, eu não vou nem entrar no argumento vitória e derrota. Vamos pro contexto. Os 2 jogos de playoff do Justin Herbert, o primeiro é a 3ª maior virada da história dos playoffs. Os Jaguars estavam atrás por 27 pontos. E o outro é um jogo de 4 interceptações no qual os Chargers eram favoritos contra os Texans. Eles eram favoritos para esse jogo. E eles eram um time melhor. E o Justin Herbert deu aqueles passes bizarros, cruzando o campo, 4 interceptações, metade dos passos completos. Você vai me dizer que isso aí é culpa que só tinha o Ladd McConkey? Não, né? Então sim, o Justin Herbert, ele pipocou em 2 jogos de playoff. E essa é a realidade, porque ele apresentou um futebol americano muito inferior ao que ele pode apresentar e ao talento dele. Mas eu acho que a batata não vai assar por conta desses elementos. O contrato e o Jim Harbaugh não vai soltar da mão dele. E ele tem talento. Ele é mais talentoso que todos os quarterbacks dessa lista, certamente. Mas vamos encarar a realidade. Eu não posso brigar com a imagem e vocês também não. Torço para que isso mude como mudou para o Peyton Manning, mas hoje o rótulo justo é esse. Vamos começar então? André, vinheta na tela. Esqueci de colocar a vinheta na tela. Agora vai colocar. Muito bom. Nem sei se deveria colocar na lista ou não, mas é uma história que eu quero acompanhar porque existe uma briga de titularidade no training camp, que aliás isso vai ser tema de vídeo também, brigas de titularidade de quarterbacks e de não quarterbacks. E essa é a briga de foice no escuro. Daniel Jones contra Anthony Richardson. Os dois terão oportunidades iguais no início da pré-temporada pelos Colts. E o Daniel Jones, ele foi escorraçado do New York Giants, né? Lembra toda aquela situação que ele foi pro practice squad, treinou de safety e tal, ficou meio mal explicada essa história. Aí ele foi cortado, virou reserva dos Vikings e agora tem uma oportunidade com o Shane Steichen lá em Indianápolis. Ele vai competir com, talvez,
o menos desenvolvido na parte de processamento de jogo quarterback da NFL, Anthony Richardson, que não consegue acertar um passe para mais de 10 ou 15 jardas no perímetro e que tem muita dificuldade de antecipação e de ler o jogo. O Richardson também tem os problemas de lesão dele. O Daniel Jones, fato é, vai ter a sua última oportunidade para ser titular na NFL. Se ele não conseguir bater o Anthony Richardson nessa disputa, ou se ele não tiver uma chance durante a temporada, vale lembrar que o Joe Flacco chegou a ser titular no ano passado, nos Colts, aí a coisa vai para o espaço de vez e o Daniel Jones não deve mais ser titular na NFL. Tadinho do Daniel Jones. Sexto, parece uma pessoa muito boa. Sexto, não dá para sair desse contrato agora, mas a batata tá muito assando. Tua Tagovailoa. Por quê? Vamos imaginar um cenário que o Tua perca jogos, de novo, por lesão, concussão, enfim, tomara que não aconteça, claro, ou que ele jogue mal, ou que os Dolphins flopem. Se isso acontecer, o Mike McDaniel vai ser mandado embora. Vocês podem ter certeza absoluta que ele vai ser mandado embora. Em ele sendo mandado embora, é um fiador a menos pro Tua, porque o técnico que chegar no ano que vem, por mais que esse contrato só dê para sair em 2027, o técnico que chegar no ano que vem, novos sistemas, novos quarterbacks. Ele vai herdar o Tua e provavelmente a paciência vai ser bem menor. Em meio a isso, se a temporada dos Dolphins ir pro cacete, aí vai ser mais complicado ainda, porque existe uma chance real do Tyreek Hill ser trocado até o meio do ano. Então seria uma peça a menos pro Tua trabalhar. O Tua, esse contrato não dá para sair depois da próxima temporada, mas a batata assa, ou no mínimo dá aquela douradinha assim, sabe? Para 27. E o início da temporada, eu sei que é só o início da temporada, são 17 jogos, mas eu acho muito interessante. Por quê? Semana 2, os Dolphins pegam os Patriots, um time em ascensão. Semana 3, aí vem o terror, o episódio da Casa da Bruxa do 71 para todos os torcedores dos Dolphins. E qual é esse episódio? Um jogo de horário nobre contra o Buffalo Bills. Em semana curta, num Thursday Night Football. Não é um cenário agradável para o Tua, lembrando que nas últimas partidas dele de horário nobre contra os Bills foram catástrofes atrás de catástrofes. Inclusive início de temporada em Thursday Night, a semana 17, aí terminando a temporada de 2023. Enfim, vocês se lembram, né? Semana 18, aliás. Vocês se lembram tudo que já aconteceu. Então, imagina um cenário que os Dolphins comecem a temporada negativos, tomando aperto contra os Patriots e tomando uma surra contra os Bills. Não é impossível imaginar que isso possa acontecer. Até porque a secundária dos Dolphins, isso não tem nada a ver com Tua, mas a secundária dos Dolphins, neste momento, os cornerbacks para jogar contra o Josh Allen, enfim. Quinto nome. É um cenário parecido com o Justin Herbert, mas eu acho o Justin Herbert hoje um quarterback melhor do que ele. E esse contrato não dá para sair antes de 2029. Mas o agravante aqui são as lesões. Porque o Trevor Lawrence está com um certo histórico de lesão que eu acho que é pouco mencionado. E olha, honestamente, as desculpas acabaram. O Liam Cohen revitalizou o jogo terrestre dos Buccaneers ano passado como coordenador ofensivo e ele chega para salvar os Jaguars. Ele já deu declarações que o Trevor Lawrence tem que tomar as rédeas da situação. Ou seja, ele chegou, falou assim, beleza, vamos trabalhar com você tem talento, mas a paciência não vai ser eterna. Vai ser difícil sair desse contrato antes de 2029, como eu falei. Mas o Trevor Lawrence é um quarterback para apresentar um futebol americano muito melhor do que ele apresentou até agora. Gente, o Trevor Lawrence não passou de 25 touchdowns em nenhum momento da carreira dele. E outra, você sabe qual é o melhor momento da carreira do Trevor Lawrence? É esse jogo contra os Chargers. Final da temporada, playoffs da temporada de 2022. Isso foi janeiro de 23. E é um jogo que ele cavou o buraco, né? Porque foram 4 interceptações no primeiro tempo. Depois ele buscou 27 pontos, venceram o jogo e tal, mas também contou com um certo colapso por parte do Brandon Staley, Justin Herbert, Joey Bosa e amigos. Então, se a melhor imagem que você tem de um quarterback é um jogo de 4 interceptações, para um quarterback que tinha tanto talento, tá devendo, né? E aí eu acho que a opinião pública vai meio que se cansar, porque até quando tem desculpa? Até quando? Porque, não, mas o ano de calouro dele era o Urban Meyer. Beleza, concordo. Aí chegou o Doug Peterson. Não, mas o Doug Peterson foi complicado. O Press Taylor chamava o ataque muito mal. Concordo. Aí chegou o Liam Cohen, que fez um grande trabalho com Tampa, que não salvou, mas continuou ajudando a carreira do Baker Mayfield a se reerguer. Aí chega o Travis Hunter. Já tem o Brian Thomas, que foi o melhor wide receiver calouro no ano passado. E aí, até onde vai essas desculpas aí? Até 2040? Não, mas poxa, tadinho do Sunshine, né? Ele jogou tão bem em Clemson. Não dá, né? E eu acho que o Trevor Lawrence, ele sofre de um mal que é a maldição das altas habilidades. Quando um jogador é muito precoce e ele estoura, muito jovem de produção, às vezes, quando ele sobe de nível de competição, ele fica acuado. E assim, como ele amadureceu muito rápido e o jogo dele em Clemson era muito limpo,
Quando ele subiu para a NFL, a coisa ficou mais difícil, mais complexa, parece que ele começou a se frustrar. Eu tenho medo que isso aconteça com o Caleb Williams também, tá? Deixando muito claro, não é só o Trevor Lawrence que isso pode ter acontecido. É o fardo de ter sido uma primeira escolha geral com tanta expectativa. O Trevor Lawrence é o melhor prospecto na posição de quarterback, no mínimo, desde o Andrew Luck em 2012. Eu acho que o Luck era melhor como prospecto saindo de Stanford. Mas mesmo assim, um quarterback como ele não ter passado de 25 touchdowns e ter ido após a temporada pela última vez em 22, com um colapso em 23, tendo machucado em 24, gente, é o terceiro treinador dele, uma hora a coisa tem que andar. Quarto nome, esse aqui a batata tá assando, mas já tá assando de verdade, porque esse aqui já tem o meme do Call of Duty, né? Lembra quando saiu o contrato novo dele, que tinha aquela questão de horas mínimas de tape? Aquilo pegou mal para, assim, um cacete. Aí depois teve essa história, esse meme do Call of Duty, que sai Call of Duty, sei lá como as pessoas falam, eu falo Call of Duty. Eu não jogo também, FPS é um negócio que eu não sei jogar. Aí sai em novembro o Call of Duty novo, e aí ele começa a jogar mal. E aí eu fui atrás dos números e, putz, é pior que é verdade, né? Na carreira, o Kyler Murray em setembro, outubro e novembro tem 78 touchdowns e 34 interceptações, 2.3 touchdown para cada interceptação. Em dezembro ele tem 29 touchdowns e 23 interceptações, 1.2. Então realmente o final de temporada é um negócio assim trágico. Ele realmente vai mal no final do ano. Tipo aquele negócio tipo sexta-feira, 9 horas, quem fez, fez. Tipo, chegou dezembro, já trabalhamos aí. E não dá pra colocar tudo na conta do Cliff Kingsbury, né? Porque o Jayden Daniels jogou bem no final da temporada passada e não tem mais o Cliff Kingsbury pra colocar esse BO. O Kyler Murray no ano passado teve uma sequência de 2 jogos contra Seattle e contra Minnesota que foi trágica. Foram 5 interceptações. Foram mais até turnovers, ele teve fumble nesse meio do caminho. E naquele momento, a chance de Arizona ganhar a divisão, ela foi pro espaço. Então o Kyler Murray entra pressionado, até porque se cortar o Kyler Murray depois dessa temporada, fica 57 milhões de dólares preso no cap. É bastante coisa, mas dá para fazer se a Arizona quiser. Quarto nome, Justin Fields. Esse aqui realmente está bastante pressionado. Treino é treino, jogo é jogo, mas pelo que eu leio de análise e de informação de insiders dos Jets no training camp, é que o ataque aéreo dos Jets está meio que trágico. E não me surpreende, né? Acho que não surpreende a vocês também. O Justin Fields tem contrato com 20 milhões de dólares por ano. Gente, se os Jets estiverem no top 5 do draft, até no top 10, o Justin Fields não volta como titular no ano que vem. É agora ou nunca. Ele teve uma chance com os Steelers no ano passado, enquanto o Russell Wilson estava machucado, e o Russell Wilson voltando de lesão, apresentando aquele futebol americano que você viu na reta final, o Mike Tomlin não pensou 2 vezes. Muito obrigado, Justin. A gente vai usar você alguns pacotes de conversão de 2 pontos, mas o Russell Wilson vai ser o titular. Isso diz muito. Isso fala mais sobre o Justin Fields do que sobre o Russell Wilson, talvez, no ano passado. Nos Jets ele vai ter a última chance para ser titular na carreira. Se não, aquele abraço. Vai virar um grande e glorioso Tyrod Taylor, que aliás é o reserva dele. Segundo nome, falando nele, Russell Wilson. Russell Wilson, 37 anos, e ele começou com números sólidos na temporada. Os seus 7 primeiros jogos, ele começou tardiamente a temporada de 24 por conta da lesão na panturrilha, 12 touchdowns, 3 interceptações, 8.4 jardas por passe. Agora vai, Steelers caminham aí para os playoffs. Sean Payton, você estava errado. E aí veio a sequência derradeira da temporada contra os adversários mais fortes. Baltimore 2 vezes, incluindo playoff, Philadelphia, Kansas City, Cincinnati sedento ainda por vaga na pós-temporada. E nesses jogos, o nosso Russell Wilson teve 4 touchdowns, 2 interceptações e 5.7 jardas por passe e uma mobilidade de uma geladeira 2 portas. E aí eu tenho lugar de fala para falar porque eu também tenho mobilidade de uma geladeira 2 portas, então aquela geladeira de milionário, sabe, que aparece na novela, assim, da família Reutemann, tem tipo um freezer do lado, geladeira do outro. Tenho um sonho de ter essa geladeira. Um dia, se você assinar o canal, for membro, eu vou conseguir. E aí o Russell Wilson tem aquele probleminha, assim, básico, de ser um quarterback que segura muito a bola, né? E aí, com essa linha ofensiva dos Giants, tendo só o Malik Neighbors para passar a bola, sem jogo terrestre, vai dar ruim! E para completar, ainda tem o Jackson Dart, que foi a escolha de primeira rodada dos Giants, pedindo passagem. E não, Jameis Winston eu não vou considerar como uma ameaça, honestamente, mas o Jackson Dart é. Então, falta o queijo ralado. Então eu vou simular que eu estou finalizando o prato aqui, ralando o queijinho ralado, que o calendário dos Giants, até a folga, ele é talvez o mais difícil da NFL. E aí você sabe como vai terminar essa história. Russell Wilson, se não conseguir terminar o ano como titular, muito provavelmente a carreira dele como titular na NFL acabou. Lembrando, 37 anos. E por fim, esse aqui é uma desconfiança absoluta. Sam Darnold. Passou de 30 touchdowns no ano passado, mas vale lembrar que ele jogou com
o Hawkinson, no final do ano, é verdade, mas com o Hawkinson e com Jordan Edson e Justin Jefferson, que para mim é o melhor wide receiver da NFL. Isso tudo com Kevin O'Connell, que é um brilhante técnico e precisa ser mais elogiado como play caller. Ele sai disso para um coordenador ofensivo que começou muito bem a temporada no passado, o Clint Kubiak, aí vieram lesões no Saints, a coisa naufragou, com o Jackson Smith-Njigba e o Cooper Kupp como principais armas. Eu gosto do Smith-Njigba, mas é um downgrade. E ali a ofensiva de Seattle é um tremendo downgrade. E o Sam Darnold, quando a pressão vem... Coloca a foto do Michael Scott fazendo assim, André. Esse é o meu medo. Ou seja, o cenário que ele está é um cenário certamente menos propício do que o cenário de Minnesota. Qual é o verdadeiro Sam Darnold? É o Sam Darnold de belíssimos jogos ao longo da temporada? Aquele que apareceu muito bem contra São Francisco, contra Houston na primeira metade do ano? Ou aquele contra os Lions naquele Sunday Night Football, que ele perde alvos abertos, né, na Red Zone? Fica difícil de ter confiança. Até porque a carreira do Sam Darnold é uma grande e gloriosa montanha-russa. Ele é uma escolha de primeira rodada, aí nos Jets dá bem errado, tem um jogo que ele fala que estava vendo fantasmas contra a defesa do Belichick, vai para Carolina, tem 2, 3 jogos bons e depois a coisa desanda. E ele encontra refúgio em Minnesota e ele só foi titular porque o DJ McCarthy machucou na pré-temporada. Tem uma temporada de Cinderela maravilhosa, mas o final foi muito amargo. Em meio a isso, Seattle dá uma chance para ele. E o contrato do Darnold dá para sair depois da temporada de 27. Se ele jogar mal, de 26, se ele jogar mal neste ano, aí a batata assa de vez no ano que vem e muito provavelmente Seattle vai pensar numa alternativa, talvez já para a próxima temporada. É isso, meu povo. Faltou alguém? Coloquem aí, lembrando, 32/32, análise de todos os times, a prévia de todos os times está no primeiro comentário, vários vídeos que eu já postei, ao longo de agosto postarei outros. Alguns serão abertos, Buffalo, por exemplo, vai ser aberto. Green Bay já foi aberto, mas a maior parte para os membros que financiam essa bagunça e vão me propiciar o sonho de ter uma geladeira, 2 portas, que sai gelo. Puta, aquela geladeira é fantástica, né? Eu sou fascinado pelo conceito de gelo pronto, né? Eu queria muito, fiz uma campanha na ESPN por ter uma máquina de gelo. Infelizmente não me levaram a sério e quem sabe eu possa ter na minha casa uma geladeira que sai gelo. Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos e até a próxima. Tchau.